Existem mentiras que parecem verdades. E existem verdades que parecem mentiras. Você já percebeu isso? Às vezes, verdade e mentiras são muito semelhantes. Inclusive, eu vou contar uma história para você. E eu não sei se você vai conseguir distinguir se isso é verdade ou não. Quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, eu e minha família nos mudamos para o bairro Maraponga, ali em Fortaleza, onde tinha uma grande casa, onde tinha também um grande terreno com árvores frutíferas. E uma daquelas árvores era uma mangueira. E teve um dia, uma tarde, eu gostava muito de jogar bola, brincar de bola lá, e eu deliciei uma manga. Eu gosto muito de manga, mas eu gosto de todas as frutas que existem. E nesse dia eu comi uma manga. E depois que eu me deliciei com ela, eu peguei aquele caroço e eu planejei plantar aquele caroço para depois eu poder desfrutar de outras frutas. E assim eu fiz. Eu abri um buraco no chão, plantei aquele caroço de manga e comecei a esperar. Comecei a esperar e nada daquela planta nascer. Mas eu persisti, continuei aguardando e, irmãos, de repente, aquela pequena árvore começou a crescer. E começou a crescer, e começou a crescer. Mas, irmãos, para minha surpresa, sabe qual foi o pé que nasceu? Eu plantei o quê? Plantei manga. Mas eu não sei se vocês vão acreditar, mas começou a nascer uma goiabeira. Começou a nascer uma goiabeira. E aí você não precisa responder em voz alta, mas eu pergunto para você: o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira? Irmão, sabe por quê? Que muitas vezes nós nos damos mal? É porque nós acreditamos em mentiras. Muitas vezes nós escolhemos coisas erradas porque nós acreditamos em mentiras. E uma dessas mentiras é que nós podemos plantar uma coisa e colher outra. Não existe no universo a possibilidade de eu plantar uma coisa e eu colher outra coisa. A palavra de Deus ensina: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, o que é que a palavra de Deus diz? Isso mesmo ele ceifará. Se eu planto manga, eu vou colher o quê? Se eu planto goiaba, eu vou colher o quê? Eu planto aquilo que eu colho. Então talvez você está se sentindo mal com algo que você está colhendo. Ao invés de reclamar para Deus, ao invés de reclamar para o seu próximo, reclame consigo mesmo. Porque se você está colhendo algo desagradável, provavelmente é porque você está plantando algo que não deve plantar. E essa noite eu queria falar com você rapidamente sobre algo que Deus colocou no meu coração e que é muito necessário eu e você podermos entender. Hoje eu quero falar sobre duas sementes totalmente diferentes e os frutos que elas trazem na nossa vida. Duas sementes e seus frutos é o título da breve reflexão dessa noite. E eu já peço que você abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 38. Primeiro livro da Bíblia, da nossa amada Bíblia Sagrada, capítulo de número 38. E aqui nós vamos aprender quais são essas duas sementes que nós podemos ou não plantar e o que é que elas vão produzir na nossa vida. Primeira semente e os seus frutos que nós encontramos aqui se encontram nos versos 1 a 23. Vê se você consegue descobrir que semente é essa, da qual esse texto fala. Gênesis capítulo 33, versos 1 a 23 diz assim: Judá e Tamar é o título aqui na minha Bíblia. E o verso 1
diz assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou primeiro filho, Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Primeiro filho de Judá, segundo filho, Onã. Verso 5, continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. O levirato era uma lei do Antigo Testamento, na qual um homem não podia morrer sem deixar descendência. Se ele morresse sem ter um descendente, o irmão dele tinha o dever, a obrigação de gerar um filho com a viúva. Não para que esse filho fosse dele, mas para que esse filho continuasse a descendência. Ou seja, esse filho seria do que morreu e não do que o gerou. Verso 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Verso 12. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Irã, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímna, para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, vos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão da adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, aquilo que ele tinha deixado como penhor. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não o achaste. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que ela é viva, eficaz e poderosa para nos transformar. Usa, Senhor, para quebrantar ainda mais o nosso coração. Senhor, se estamos plantando as sementes que iremos estudar hoje, Pai, nos dá a consciência de saber o que elas irão produzir na nossa vida, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que ela é como espelho. Através dela nós podemos enxergar a nós mesmos.
E aqui nós vemos falar de um assunto muito sério, que são sementes e o que elas podem produzir. Nesses primeiros versículos eu consegui encontrar uma semente muito comum. Alguém conseguiu descobrir comigo que semente é essa que é plantada aqui nesses primeiros versículos? Será que é uma semente boa ou será que é uma semente ruim? Como se chama essa semente que é plantada nesses primeiros versículos? Essa semente se chama pecado. Pecado é uma semente que todos nós temos o livre arbítrio de podermos plantar na nossa vida. Mas precisamos estar muito cientes, irmãos. Todos nós, isso vale para mim, isso vale para você. Todos nós precisamos estar cientes do que é que o pecado produz. E aqui essa história mostra claramente qual é o salário, qual é o resultado do pecado. Aqui nós encontramos um homem chamado Judá. Um homem filho de Jacó, que mais na frente vai gerar uma das tribos de Israel, uma das tribos mais conhecidas. Porém aqui nós encontramos um Judá que age por conta própria. Um homem que toma decisões por conta própria. Um homem que não segue as orientações de Deus na sua vida. Um homem que segue o seu próprio coração. Um homem que faz os desejos da sua carne. Nós encontramos, por exemplo, primeira coisa aqui, Judá se aparta dos seus irmãos e se hospeda na casa de um adulamita chamado Ira. Irmãos, é muito perigoso quando nós nos afastamos das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Judá se afasta dos seus irmãos, ou seja, Judá se afasta daquelas pessoas que Deus havia colocado ao seu redor, e ele se muda, ele se hospeda na casa de um amigo. E às vezes por causa de amigos, nós escolhemos muitas coisas erradas. Eu pergunto para vocês, quem foi que mandou Judá sair de onde ele estava? Deus mandou ele sair de onde os seus irmãos moravam? Não, Judá está tomando decisões por conta própria. E uma decisão errada vai levando a outra decisão errada. Ali ele conhece uma mulher e ele se casa com essa mulher. Casar é coisa boa ou é coisa ruim? Casar é coisa boa. Se relacionar com alguém é coisa muito boa. E ele faz isso novamente por conta própria. Irmãos, Deus não mandou Judá tomar essas decisões, mas ele está agindo na carne. Ele está seguindo o seu próprio coração. E ele plantando o pecado, o que é que ele começa a colher? Irmãos, não vamos ser mentirosos. Qual é o primeiro resultado do pecado na nossa vida? Primeiro resultado do pecado é o prazer. Primeiro fruto que o pecado produz é o prazer. É por isso que a gente peca. Porque se pecar não fosse prazeroso, nós seríamos anjos. Nós não pecaríamos. Por que nós pecamos? É porque o pecado traz um prazer. Só que o prazer do pecado é passageiro. O prazer do pecado é momentâneo, mas ele existe. E é exatamente o que acontece. Ele casa com essa mulher, e o que começa a acontecer? Começa a nascer filhos. Nasce o primeiro, nasce o segundo, nasce o terceiro. Olha, está dando certo. Vale a pena agir por conta própria. Vale a pena seguir o coração. Pecado traz prazer, mas a palavra de Deus registra que ele não traz só prazer. Depois do prazer vem a perda. Depois do prazer vem a perda. É o segundo fruto que o pecado traz. Mas ele não se apresenta assim logo de cara, não. Ele vem com alegria, ele vem com beleza, vem com prazer. E depois o que começa a acontecer? A palavra de Deus diz que o primogênito de Judá, que ele teve com essa mulher, era perverso perante o Senhor. Ora, vê o exemplo do pai, que não está nem aí para Deus, acaba se tornando perverso. E qual é a consequência da perversidade do primogênito? O Senhor fez morrer. Primeira perda na vida de Judá foi a morte do seu primogênito. Como eu disse, tinha a lei do levirato. Judá chega para o segundo e diz: ei,
possui a mulher do teu irmão para gerar descendência. Era uma obrigação de cada israelita. E ele vai cumprir a sua obrigação, porém, ele decide não obedecer a Deus. Ele decide ter apenas o prazer com aquela mulher, mas não ter a obrigação com ela. Irmãos, todo relacionamento tem que ter deveres e direitos. O problema é que hoje nós queremos ter apenas o direito. Tem muitos jovens por aí que não querem casar, querem apenas ter o prazer do relacionamento sexual, mas não querem colocar uma aliança no dedo, não querem ir para a mesma casa, não querem ter que trabalhar. Entenda uma coisa, o relacionamento que Deus dá, ele vem com deveres e vem com prazeres. Se não tiver os dois, não é de Deus. Tem que ter os dois. E aí Onã não quer obedecer a palavra de Deus, não quer gerar descendência para o seu irmão, está pensando apenas em si. E aí sabe o que acontece? Teve prazer por um tempo, não foi? Mas depois o Senhor também a este fez morrer. Eita Deus! 2 filhos, 2 mortes. Judá olha para o terceiro e diz: essa mulher é uma viúva negra. Irmãos, é natural do nosso coração colocar a culpa nos outros. Judá olha para Tamar e diz: essa mulher está matando meus filhos. Ora, se os filhos eram rebeldes perante o Senhor, se os filhos eram pecadores, estavam causando a própria morte, muitas vezes as pessoas vão acusar você, vão dizer que a culpa está em você. Mas o importante é ter uma consciência tranquila perante o Senhor. O que Judá faz? Tamar, guarda um pouquinho, meu filho é pequeno. Olha a desculpa, né? Meu filho mais novo é pequeno, não tem idade ainda. Vai para a casa da tua mãe, quando ele crescer, eu caso vocês dois. Porque era isso que tinha que acontecer. Tamar, tudo bem, não tinha culpa de nada, mas estava sofrendo a culpa. Foi para a casa da sua mãe, e aí o filho mais novo cresce. E ao invés de fazer o que deveria fazer, Judá continua pecando contra o Senhor. Ele não dá o seu filho para Tamar. O que acontece? Pouco tempo depois, a própria esposa de Judá morre. Em pouco tempo, 3 mortes. O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. No começo é prazer, mas no final é a morte. Não podemos brincar com Deus. A esposa de Judá morre, e ele não está arrependido não. Vai passear atrás de satisfazer o corpo. Tamar fica sabendo e diz: aí é? Pois é agora que eu vou usar a estratégia para pegar ele. O filho dele cresceu, está botando a culpa em mim, pois agora ele vai ver o que é bom. Tamar se veste, não fique inimigo de mulher, viu? Porque mulher tem cada estratégia. Tamar, que não conhecia tanto a Deus, era uma mulher pagã, ela se veste de prostituta, fica no meio do caminho. Judá passa por ela, não está arrependido pelo que fez, pelos relacionamentos errados, vê aquela prostituta e diz: eu vou me satisfazer agora mesmo. E aí começa a conversar com ela: deita-te comigo. E ela pergunta: o que você vai me dar? Ele diz: eu vou te dar um cabrito, depois eu vou te mandar. Mas o que você vai me dar como penhor, como garantia? E ele diz: isso, isso e isso. Ou seja, carteira de habilitação, cartão de crédito e chave do carro. Olha como o homem estava fascinado, olha como o homem queria ter prazer a qualquer custo. E ela: tudo bem. Os dois cometem o pecado, os dois se separam. E aí Judá quer reaver o que era dele. Bens preciosos, o que ele deu como garantia era coisa muito preciosa, era a identidade de um homem. E ele manda o amigo ir lá: vai lá naquele canto lá, manda o cabrito para ela, o preço do meu pecado, e reavém os meus bens.
O amigo vai lá, cadê? Cadê a prostituta? Prostituta cultural. Que era isso? Prostituta religiosa. E é só o que tem? Prostituta religiosa nos dias de hoje. Não é porque está dizendo que serve a Deus que serve, não. Precisamos ter muito cuidado com isso. Repreender o espírito de prostituição dentro dos nossos corações. E aí o amigo volta dizendo: eu não achei ela não. Aí a ficha cai. Puxa vida. Que ela guarde para si, ou seja, que ela esconda o nosso segredo. Senão vai ser uma vergonha muito grande para nós. Irmãos, às vezes a gente lê uma história dessa e a gente até se escandaliza. Como é que tem uma história dessa na Bíblia, história feia dessa? Mas só sabe por quê, irmãos? É porque o pecado é uma sementinha. E uma sementinha a gente não sabe no que vai dar. E é arriscado a gente se enganar com ela. Olha, tão pequenininha, tão inofensiva. Aí Deus pega o pecado de um servo dele, de uma serva dele, registra na palavra, para que hoje eu e você possamos ler e possamos entender o que o pecado vai gerar na minha vida e na tua vida. Sabe por que Deus registra histórias de pecado na Bíblia? É para que possamos prevenir o pecado nos nossos corações, irmãos. Porque nós somos tão pecadores como Judá. Nós temos a tendência de meter os pés pelas mãos que nem ele, de entrar em relacionamentos errados que nem ele, de não nos arrependermos, de culparmos os outros. Isso por algum momento vai trazer prazer, mas a palavra de Deus está dizendo, está avisando: ei! No momento é prazer sim, mas depois a consequência vem, e é uma consequência amarga, é morte, é vergonha. Deus nos ama, irmãos. Deus não quer que eu e você sejamos pessoas que estão flertando com o pecado, paquerando com o pecado, como se nada pudesse acontecer. Porque o salário do pecado é a morte. Olhe para a sua vida. Você tem plantado essa semente? Você tem plantado essa semente na sua vida? Amados, a palavra evangelho significa boa notícia. E eu não vim de Pajuçara para cá para dar uma má notícia para vocês, não. Eu vim de Pajuçara para cá para dar uma boa notícia para vocês. Eu falei que existem duas sementes aqui nesse texto. A primeira é terrível, parece tão inofensiva, mas só gera coisas ruins. Mas a Bíblia também fala de uma outra semente. Eu quero ler com você os versos finais que falam dessa segunda semente. Versos 24 a 30 dizem assim: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. Do homem de quem são estas coisas, eu engravidei. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Segunda semente que nós podemos encontrar nesse texto é uma semente completamente diferente da primeira. Primeiro é o pecado, que gera prazer momentâneo e perdas.
Segunda semente se chama arrependimento. 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 Arrependimento é o que nós podemos encontrar aqui, meus irmãos. Sabe por que a Bíblia registra histórias de pecado? É porque se nós não praticamos ainda, nós vamos ver as consequências e vamos temer e vamos dizer: eu não quero isso para mim. Mas, irmãos, existe outro motivo porque a Bíblia registra histórias de pecado. É porque talvez nós já praticamos. E agora o que é que eu faço? Agora acabou tudo. Deus diz: não, existe uma segunda semente que você pode plantar a partir de agora. Plante o arrependimento, que você vai colher coisas diferentes. Irmãos, 3 meses depois do pecado final de Judá, chegam para ele e dizem: ei, tua nora, que estava lá sendo guardada para o teu filho mais novo, ela adulterou porque ela está grávida. Ora, a pobre lá esquecida, agora aparece grávida, e os bonzões, os legalistas querem atirar pedra nela. Não é fácil, né? Não é fácil a gente esquecer, a gente deixar para lá, e quando algo acontece, a gente quer logo acusar. O que Judá diz? Tira ela para fora e queima ela. Cometeu o pecado, não se guardou. Só que Tamar tinha uma carta na manga. Quando está sendo levada para ser apedrejada, ela diz: ei, eu concebi de uma pessoa, eu concebi do dono disso, disso e disso. Leva para ajudar. E pergunta para ele de quem é. Irmãos, até este momento Judá não estava arrependido ainda. Judá ainda estava colocando a culpa em Tamar. Mas algo acontece no coração daquele homem. Quando ele percebe que aqueles objetos eram os dele, o arrependimento entra no seu coração. Que a primeira coisa que ele faz é reconhecer-os Judá. Ele reconheceu. Sabe o que Judá poderia ter dito, irmãos? Judá poderia ter dito: é mesmo, me roubaram. Eu sinto falta mesmo, entraram na minha casa e me roubaram. Poderia ter mentido, inventado uma história cabeluda, né? Mas o que foi que ele disse? São meus. Mais justa é ela do que eu. Somente um homem arrependido tem coragem de reconhecer a sua culpa. Enquanto nós não nos arrependemos, nós colocamos a culpa em A, B ou C. Inventamos um monte de história. Mas o primeiro sinal de que Judá se arrependeu foi: é meu. Eu errei. Fui eu que não dei para ela o que era dela. Meu filho já cresceu. Era para ter sido para ela. E eu não fiz o que deveria ter feito. A culpa é minha. Mais justa é ela do que eu. Mas, irmãos, arrependimento não é apenas reconhecimento. Escute isso e grave no seu coração. Arrependimento é mudança de vida. O verdadeiro arrependimento não é apenas falar. O verdadeiro arrependimento é mudar. E o que o texto diz que acontece? Nunca mais Judá a possuiu. Ele poderia ter tentado outras vezes, não é verdade? Ele poderia: então o filho é meu, então agora nós vamos viver, eu e você juntos. Mas, irmãos, quando o arrependimento chega, o pecado cessa na nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu. O que é que o arrependimento produz? Não vou mentir para você. O pecado produz inicialmente o quê? Prazer, não é verdade? E o arrependimento produz, sabe o quê? Perda. Não é fácil se arrepender. Não é fácil confessar.
Não é fácil dizer eu errei. Não é fácil abandonar o pecado. Arrependimento inicialmente é perda. É perder algo, é abrir mão de algo. Eu desisto de algo porque eu estou arrependido. De algo bom, de algo prazeroso, eu não quero mais. Inicialmente, arrependimento gera perda. Mas não é a única coisa. Depois, o arrependimento gera prazer. Quantos filhos Judá perdeu? 2. Depois que ele se arrepende, quantos filhos Judá recebe? O pecado tira, o arrependimento devolve. O pecado tira, o arrependimento restitui. Ele perde 2 por merecimento. Ele recebe 2 sem merecer. Arrependimento é Deus dizendo: você não merece, mas já que você se arrependeu, eu vou te dar. O mundo quer nos enganar. A carne quer nos enganar. Não, se eu me arrepender, eu vou só perder, eu vou ser envergonhado. Mas lá no céu Deus sabe. Se você se arrepender, você não sabe o que eu vou conceder para você. Abandona o pecado. Deus tem restituições para fazer na tua vida. Não é fácil no início. Irmãos, isso não significa, não estou dizendo que Deus vai dar exatamente o que nós perdemos. Precisamos ser realistas. Deus não ressuscita os filhos mortos. Deus não ressuscita. Existem perdas permanentes. Mas o arrependimento traz ganhos semelhantes às perdas. Nunca mais vai ser o mesmo, mas vai ser parecido. Na verdade, eu creio que vai ser melhor. Qual é o nome dos 2 filhos? Pérez e Zera. Irmãos, o que tem de especial nesses 2 nomes? Primeiro, eles eram gêmeos. Mas existe algo mais especial do que isso. Pérez, lá na frente, vai gerar, não ele, mas os descendentes dele, vão gerar o mais famoso rei de Israel no Antigo Testamento, o rei Davi. Davi, mais na frente, não ele, mas os descendentes dele, vão gerar o mais importante rei que já existiu, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não nasce em corações perfeitos, porque nenhum de nós é. Jesus nasce em corações arrependidos. Quando nós nos arrependemos, nós estamos contribuindo para que o Senhor Jesus nasça em outros corações. Curva a tua cabeça. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Nós estamos plantando uma semente. Talvez você veio aqui essa noite plantando o pecado. E você está plantando o pecado e no início ele está aparentemente tão maravilhoso. Mas essa noite as cortinas se abriram diante dos seus olhos. E você pode enxergar o que lhe aguarda se você continuar plantando o que não agrada a Deus. O prazer não vai ser para sempre. O prazer vai acabar. E depois que o prazer acabar, vem a morte. Vem o prejuízo. Vem a perda. Mas assim como Judá teve a oportunidade de voltar atrás, Deus está nos dando também uma oportunidade esta noite. Uma oportunidade de voltar atrás. Uma oportunidade de reconhecer o erro. Uma oportunidade de dizer que os outros são mais justos do que você.
que você estava no caminho errado, porém Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito na tua vida. Só entre você e Deus agora. Arrepende-se. Arrepende-se. Arrepender significa reconhecer. E arrepender-se significa dizer: eu abro mão. Eu abro mão do que eu estava fazendo. Eu abro mão do que eu estava praticando. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite. A Tua palavra que é qual martelo que esmiuça a pedra. A Tua palavra que algum tempo atrás nos alcançou da incredulidade e da cegueira. É a mesma palavra que está sendo pregada agora. E que também pode, Senhor, nos resgatar de todo engano, de toda cegueira que estivermos agora experimentando, Pai. Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração, fala ao coração de cada um de nós aqui. O Senhor mesmo disse que não veio buscar justos, porque justos não existem. O Senhor veio buscar chamar pecadores, mas não como estão, pecadores ao arrependimento, Senhor, para que nosso seja o reino dos céus. Ainda em espírito de oração, se essa palavra falou ao teu coração de alguma forma e você está tomando alguma decisão de arrependimento esta noite, pecado só você e Deus sabem. Quero pedir que você levante a sua mão dizendo: eu tomo a decisão de me arrepender. Talvez era um pecado de palavras, talvez não, era um pecado de relacionamento, ou talvez era um pecado no mais profundo do seu coração. E a Bíblia diz que ainda assim é pecado, porque Deus não quer alguns compartimentos da nossa vida. O nosso Deus quer todos. E se havia um compartimento da tua vida que ainda não pertencia a Deus, entrega agora para Ele. Será que existe alguém tomando alguma decisão de se arrepender? Levanta a sua mão, dizendo: eu quero me arrepender essa noite. Deus falou ao meu coração essa noite. Será que há alguém? Levanta os corações, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor, de agir agora em nosso meio. Tu és o Senhor daqueles que se deixam ser governados por Ti. Pai, talvez o Senhor está alertando, prevenindo o pecado na vida de alguém aqui, que talvez estava já paquerando o Senhor com o mal. Repreende agora na vida deste irmão e desta irmã, que ao sair daqui, Senhor, haja um afastamento, Pai. Mas talvez, Senhor, alguns aqui, o pecado já aconteceu e está querendo, Senhor, permanecer. Pai, trabalha nos corações. Trabalha, Senhor, continua trabalhando. Eu confio esta obra a Ti. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que a palavra de Deus continue falando aos corações, porque eu creio que ela não voltará vazia. Seja para salvação, seja para